Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje a gente vai continuar estudando derivadas parciais, tá? E eu vou acrescentar esse vídeo à nossa playlist. Vou deixar ela passando aqui no card se ainda você não assistiu os primeiros vídeos. Tá? E hoje a gente vai estudar as derivadas parciais de ordem superior, ou seja, até o momento a gente só estudou as derivadas parciais de primeira ordem, né? Ou seja, a primeira derivada. E a gente vai estudar agora a segunda, terceira, quarta derivada das derivadas parciais, tá bom? E aí, para simplificar tudo, né, na minha explicação, eu vou começar explicando as derivadas parciais de funções com duas variáveis, e a derivada de ordem superior vai ser a segunda derivada também, para me ajudar na explicação, tá bom? Beleza? Se você tiver interesse só na resolução do exercício da capa do vídeo, você pode dar uma olhada na minutagem que eu vou colocar para lá e você pode ir direto para a resolução, tá bom? Essa parte aqui é mais voltada para a notação das derivadas parciais. Se você já sabe, pode ir direto para o exercício. Então, tendo uma função de duas variáveis, a gente já viu no outro vídeo que as derivadas parciais vão ser duas, né? Uma em relação a cada uma das variáveis. E esse é um conceito genérico, tá? Se a minha função aqui tivesse 30 variáveis, eu teria 30 derivadas parciais de primeira ordem, tá bom? Uma em relação a cada uma das variáveis da função, beleza? Tá, professor, e agora? E a segunda derivada? A segunda derivada, o número de derivadas aumenta exponencialmente. Aqui, se eu tinha 2, agora eu vou ter 4. Se eu tivesse, por exemplo, uma função de 3 variáveis, quando eu precisasse da primeira derivada, eu teria a primeira derivada parcial, ela seria composta por 3 derivadas em relação a cada uma das variáveis. Quando eu fosse para a segunda variável, eu já teria 9, tá bom? Ou seja, o número vai aumentando, ó, exponencialmente. Eu tinha 2, 2 ao quadrado, 4. Se na primeira derivada aqui eu tiver 3 funções, aí fica 3 ao quadrado, 9 e assim por diante, tá bom? Beleza. E aqui, ó, vocês vão ver que eu estou usando essa notação que eu já expliquei no nosso primeiro vídeo aqui da playlist, tá bom? Aqui essa notação significa que eu estou calculando a primeira derivada parcial da função em relação a x, e aqui a primeira derivada parcial da função em relação a y, tá bom? Aqui, para calcular as segundas derivadas parciais, eu vou utilizar essa notação aqui, ó. Que vão aparecer, ó, f de xx, f de xy, f de yx, f y, tá? Onde esses subíndices aqui, eles indicam em relação a que variáveis é que eu estou calculando a minha derivada parcial. Nessa primeira, eu estou dizendo que eu estou calculando a segunda derivada parcial em relação a x e a x de novo. Ou seja, o que eu quero dizer? Quero dizer que para eu calcular essa segunda derivada parcial em relação a x, primeiro passo meu seria calcular a primeira derivada parcial em relação a x e depois derivar essa função em relação a x de novo. Essa segunda é a segunda derivada parcial em relação a xy. Como é que eu faria? Eu calculo a primeira derivada parcial em relação a x e depois eu derivo de novo essa função, mas agora em relação a y, tá bom? Então você percebe que essas letras aqui, elas apresentam uma ordem pela qual você tem que derivar. Nesse caso, a f de yx, você deriva a função original primeiro em relação a y e depois em relação a x. Aí você vai obter a função que representa essa derivada parcial. A mesma coisa vale aqui para f de y, ou seja, a segunda derivada parcial em relação a y. Para chegar nessa função, você vai pegar a função original, derivar em relação a y e depois derivar novamente em relação a y, beleza? E existem outras formas de apresentar essas derivadas, tá? Outras notações que vocês podem encontrar nos livros de vocês ou em outros vídeos aqui no YouTube, que são as seguintes. Para a segunda derivada parcial em relação a x, em vez de ter o xx aqui, você vai ter o número 1, que vai representar justamente que essa derivada vai ser calculada em relação à primeira variável a primeira vez e depois de novo em relação à primeira variável, tá bom?
E aqui essas outras duas são notações relacionadas à notação de Leibniz. Aqui é a segunda derivada parcial em relação a x. Ó. Como aqui o x está ao quadrado, quer dizer que eu vou derivar duas vezes em relação a x. Tá a mesma coisa aqui, só que aqui é mais como se fosse uma função composta. Então eu calculo primeiro que está dentro do parêntese, que seria a derivada parcial da função f em relação a x, e o resultado disso eu derivo novamente em relação a x, tá bom? Agora essa aqui, que é a segunda derivada parcial em relação a x e depois a y. Ó, 1 é referente à posição da primeira variável da função, e o 2 a posição da segunda variável, tá? Percebe aqui agora que é interessante. Aqui na notação de Leibniz eu tenho uma curiosidade. Você vai ver, ó, que eu tenho que derivar aqui primeiro em relação a x e depois em relação a y, para eu chegar na função que vai representar essa derivada. Só que aqui o que acontece? Aqui no denominador aparece primeiro o d1 de y, tá bom? Mas por que isso acontece? Porque na notação de Leibniz aqui você faz de trás para frente, tá bom? Primeiro você vai fazer a derivada parcial em relação à variável que vem aqui no denominador por último, tá bom? Então nesse caso seria primeiro em relação a x e depois em y, tá bom? Justamente porque aqui vai funcionar como uma função composta, é mais fácil de ver aqui nessa última notação aqui. Primeiro você faz em relação a x e depois a y, tá? Por isso que a ordem fica trocada, porque aqui a gente faz de trás para frente mesmo, tá? E aí basicamente é a mesma ideia, ó, para as outras derivadas. Eu acho que já deu para entender a ideia, beleza? Para ficar mais claro, é melhor a gente fazer um exercício e ir explicando os detalhes durante o exercício, tá bom? Então eu selecionei aqui um exercício para fazer junto com vocês, tá? Onde o objetivo do exercício é calcular todas as primeiras derivadas parciais e as segundas também. Beleza? Antes de eu começar, se você está assistindo até agora aí, é porque você gosta das aulas do professor Raimundo. Então, ajude o professor Raimundo a continuar fazendo os vídeos dele. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilhe em suas redes sociais, que você vai estar ajudando muito o professor Raimundo a continuar com o canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo. Então, chega de conversa e vamos fazer as contas aqui. Então, o primeiro passo é verificar que aqui é uma função de duas variáveis, tá bom? Então, as minhas primeiras derivadas parciais vão ser duas. Aí eu vou calcular elas, já está aqui, ó. Então, aqui eu vou calcular a primeira derivada parcial em relação a x. E aí eu já tenho um vídeo ensinando como fazer isso, tá? Você pode assistir o primeiro... Eu vou deixar aqui no card passando o vídeo que ensina como calcular a derivada parcial utilizando as técnicas de derivação para funções de uma variável. Beleza? Basicamente é o seguinte. Eu vou derivar em relação a x, então aonde tiver o y eu vou considerar como uma constante. Derivada de 7x ao quadrado é 14 vezes x. Aqui agora o 13 e o y são constantes, eu vou derivar só o x. Derivada de x é 1, então vai ficar menos 13y. Mais aqui 18 e o y é constante, então tudo isso é uma constante, vai dar a derivada de uma constante é 0. Beleza? Então tá aqui a nossa primeira derivada. Você pode dar um pause agora no vídeo e tentar fazer sozinho o f de y, tá bom? Aí depois você continua assistindo para ver se você acertou. Deixa nos comentários aí, me diz se você acertou a calcular a derivada do f de y aí, tá? Você tem que ir treinando também, pessoal. Vamos lá, agora, como eu vou derivar em relação a y, aonde tiver o x eu vou considerar como constante. Então 7x ao quadrado é uma constante, derivada de uma constante é 0, não aparece nada aqui. Agora do segundo termo, o menos 13x é uma constante, a derivada de y é 1, vai sobrar menos 13x, mais, aí aqui a derivada, regra do tombo, 2 vezes 18, 36y, tá bom? E aí, acertou? Tá fácil, não é para você ter errado não, beleza? Agora vamos começar a calcular as derivadas parciais de segunda ordem, tá? Primeiro a de x, ou seja, eu vou pegar a primeira derivada parcial em relação a x e derivar de novo. Em relação a x. Então a derivada de 14x é 14 e menos 13y é uma constante, vai dar 0. Beleza? Agora vamos calcular a segunda derivada parcial de x em y. Eu vou pegar a primeira derivada parcial em x e derivar ela em relação a y.
Então 14x vai dar 0. E a derivada de menos 13y vai dar menos 13, né? Que a derivada de y é 1. Beleza? Agora vamos para a próxima. É a derivada parcial de y em x. Ou seja, eu vou pegar a primeira derivada parcial que eu calculei em relação a y e vou derivar agora ela em relação a x. A derivada de menos 13x é menos 13. E a derivada de mais 36y em relação a x é 0, né? Beleza? Agora a última. E agora vamos calcular a segunda derivada parcial de y em y. Ou seja, eu calculei a primeira derivada parcial em y, menos 13x mais 36y, e vou derivar de novo agora isso em relação a y. Esse primeiro termo aqui vai dar 0. E aqui vai dar a derivada de 36y, que é igual a 36. Tá bom, pessoal? Olha, era isso aí a aula. Espero que vocês tenham entendido aí como calcular as segundas derivadas parciais de uma função. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Alguma sugestão de exercício de derivadas parciais também deixa nos comentários. Um grande abraço para vocês e falou!